Seja bem-vindo às nossas aulas de Eclesiologia Prática da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, tenho ensinado aqui na Escola Charles Spurgeon, tanto de forma online, também de forma presencial. De forma online, na plataforma online da escola, tenho ensinado já alguns módulos de algumas disciplinas, incluindo uma delas o grego. E também de forma presencial outras disciplinas também, como hermenêutica, enfim. Tenho estudado no Seminário Batista do Cariri, na verdade ali eu me formei. O Seminário Batista do Cariri fica no sul do Ceará e atualmente tenho feito mestrado na área do Novo Testamento, ali na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Enfim, tendo me apresentado, eu quero falar um pouco agora sobre o nosso curso. Nós vamos explorar nesse nosso curso algo que o Timothy Keller, que é o autor do livro que nós temos como base, chama de visão teológica. Eu quero já começar apresentando o livro base, né, para essa disciplina, é Igreja Centrada, de Timothy Keller, desenvolvendo em sua cidade um ministério equilibrado e centrado no Evangelho. Nós poderíamos falar muito aqui sobre esse livro, mas eu prefiro falar dele durante as aulas propriamente ditas. Mas é um livro excelente que todo ministro do Evangelho, todo aquele que quer pensar mais sobre igreja, aquele que é membro da igreja, precisa entender mais sobre o funcionamento da igreja, qual é a missão da igreja, o que a igreja deve fazer, que ênfases a igreja tem que trabalhar, enfim. É um livro excelente para que você tenha a sua própria visão de igreja, sua própria visão de ministério. E nesse livro, o que o Timothy Keller vai explorar é o que ele chama de visão teológica. E a gente vai apresentar o que é esse conceito, como ele é trabalhado. E, na verdade, esse nosso módulo agora é uma introdução a esse aspecto de visão teológica. Então, eu espero que você goste das nossas aulas, espero que você aprenda sobre o que nós vamos ensinar aqui. Nós queremos trabalhar a importância da igreja local e como ela deve ser organizada, como ela deve ser trabalhada, e de uma forma que ela de fato cumpra a sua missão de dar glórias a Deus, mas nós vamos ver que geralmente não se é muito falado sobre as questões práticas da igreja e da forma como deve ser falado. Mas a gente vai entrar sobre essas questões. Basicamente, o que o Timothy Keller vai mostrar no seu livro é que para tudo que nós vamos fazer para a igreja, para pensar a igreja, nós primeiro precisamos entender o Evangelho, a mensagem do Evangelho, o cerne do Evangelho. Nós também precisamos entender o que ele chama de cidade, que é a cultura do lugar onde você está inserido. E também você precisa entender o movimento, ou seja, como o seu entendimento do Evangelho e o seu entendimento da cidade vão trabalhar de uma forma congruente para que possa dar movimento a isso, ou seja, como nós vamos implantar igreja, fazer igreja de uma forma em que nós entendamos o Evangelho e trabalhemos na cultura de uma forma que ela possa ser, enfim, modificada, impactada, e é isso que a gente vai trabalhar. O Timothy Keller inicia agora, propriamente dito na aula 1 que nós queremos apresentar aqui, alguns parâmetros que nós utilizamos para avaliar o nosso ministério. Quando você pensa sobre ministério, geralmente nós queremos avaliá-lo, nós queremos entender como é que ele pode ser medido, se ele pode ser medido com o número de pessoas que chega, se ele pode ser medido pela forma como a palavra é pregada, com fidelidade ou não. Quais são os parâmetros para a avaliação do ministério? Essa é uma pergunta muito válida que nós precisamos nos ater um pouco. Então, pensando sobre isso, quando a gente está no ministério, seja lá assumindo uma igreja ou estamos à frente ali do trabalho de alguma forma, em algum cargo de liderança, nós podemos nos fazer a seguinte pergunta: como estou me saindo no ministério? Nós nos avaliamos, né? Nós queremos saber como nós estamos. Como é que eu posso medir o meu sucesso? E aí a gente se pergunta também, como está indo a minha igreja?
Como é que as coisas estão acontecendo aqui? As coisas estão indo bem ou elas não estão indo tão bem como eu gostaria? Como estão os meus colegas de seminário? O que eles estão fazendo? E às vezes os irmãos começam a se perguntar de tal forma assim: o que é que os meus colegas de seminário estão fazendo e por que que a igreja deles cresce e a minha não cresce? Por quê? Por que que você olha para a igreja do colega, de ministério, e aí você vê que aquela igreja está aumentando em número, eles já estão comprando uma propriedade maior, e aí você se pergunta, mas por quê? O que eu estou fazendo de errado? E aí você pode pensar também, mas será que ele está pregando a palavra com fidelidade ou não? Qual é o parâmetro? E de fato, na verdade, antes disso, eu quero enfatizar a necessidade que nós temos, na verdade, é algo que nós criamos para nós mesmos, essa necessidade de avaliar, comparar, na verdade, essa é a palavra, né? Comparar. É uma palavra muito triste, né? Que nós acabamos caindo, né? Nós queremos comparar como está a igreja dos outros irmãos, o que a nossa está fazendo de errado. Às vezes é uma comparação boa, como é que nós podemos melhorar, mas às vezes é uma comparação, e queremos dizer que às vezes é uma comparação invejosa, é uma comparação, poxa, mas como é que essa igreja está crescendo tanto, a minha não cresce, e aí a gente fica naquela. Bom, esse é o ponto, nós gostamos de nos avaliar, e principalmente avaliar outras pessoas e comparar outras igrejas, enfim. Então, pensando nesse aspecto de avaliação, o meu questionamento vai no seguinte caminho: como é que nós vamos avaliar? Bom, nós podemos começar com o que o Timothy Keller chama de sucesso. Essa é uma resposta à avaliação. Como é que eu meço o sucesso da minha igreja? Eu meço o sucesso da minha igreja a partir dos números. A partir dos números. A igreja está crescendo em números, então essa é uma igreja bem-sucedida. Ela tem novas conversões, cada domingo 10, 20, 30, 50 pessoas se convertendo. Algumas igrejas têm o convite, né, chamar pessoas à frente e mostrar os convertidos. A classe de novos membros está aumentando, as coisas estão acontecendo na igreja, então isso seria uma igreja de sucesso para alguns. O número de membros tem aumentado, então isso é muito bom. É uma igreja que aumentou a sua membresia em 50% ou em 100% em um ano, e no segundo ano ela já tem uma projeção até maior. Eu já ouvi falar, inclusive, de um pastor que estava numa reunião e ele já estava dizendo, dia tal, no próximo ano nós vamos ter o dobro de convertidos e no outro ano nós vamos ter mais convertidos ainda, e ele tinha até o número de convertidos que ele ia ter, né? É até meio absurdo pensar assim, mas já há pessoas que pensam dessa forma, né? Que viabilizam, já acertam com Deus, parece, né? O número de convertidos que vai ter ali é um tanto complicado, mas enfim, essa é uma forma de pensar o sucesso. Outra forma de pensar o sucesso é se há mais conversões e se há mais membros na igreja, então há mais contribuições financeiras. Aquela igreja está crescendo também financeiramente, eles estão comprando uma nova propriedade, construindo uma quadra, fazendo um novo auditório, investindo no equipamento de som, aumentando a sua plataforma de multimídia, tem um site excelente. Então você está vendo que a igreja está crescendo em contribuições financeiras, então essa igreja é uma igreja de sucesso. Isso é o que muitas pessoas pensam, mas elas pensam assim justamente por algo chamado individualismo, que é justamente quando as pessoas olham para as questões da igreja de uma perspectiva de consumidor. E, infelizmente, essa é uma forma muito comum de se olhar a igreja, como se eu fosse um consumidor. A igreja é um shopping espiritual para onde eu vou, e ali eu vou para aquele shopping se aquele shopping é legal, se ele tem um bom ar-condicionado, se as lojas são interessantes de se olhar, se tem alguns saldões, né, algumas promoções, mas não muitas, se tem um bom nível social, se as pessoas vão bonitas.
E aí eu vou para aquele shopping a partir daquilo que ele tem para me oferecer. E aí eu entro naquele shopping, aí eu olho para aquele estacionamento, que não é tão caro, também não é tão barato, para não entrar todas as pessoas. E aí eu vou entrando ali e vou gostando, porque eu estou buscando aquilo que aquele shopping tem para me oferecer. E muita gente olha para a igreja da mesma forma. Eles olham para a igreja de uma perspectiva individualista, né? Eles vão à igreja se e enquanto, né, o culto for e a mensagem forem cativantes. Essa mensagem me cativa, esse culto me cativa. Não gostei muito desse culto, então vou para uma outra igreja. Não, já curti muito essa igreja, agora ela ficou meio sem graça, eu vou para uma outra igreja. E essas questões acabam entrando na vida de muita gente por avaliarem a igreja de uma forma muito ruim, certo? De uma forma individualista, consumista. E para essas pessoas, aí é que está o ponto. Quem olha a igreja dessa forma, da perspectiva de número somente, da perspectiva de sucesso financeiro somente, então, para essas pessoas, há um tipo de ministro, ou seja, há um tipo de pastor. Aqueles que estão à frente da igreja, eficientes, eficazes, bons pastores, são aqueles que criam experiências religiosas poderosas. Ou seja, são aqueles que falam sobre, que conseguem fazer com que as pessoas consigam sentir um clímax, consigam sentir uma energia, né? Alguns chamam isso até de uma unção, e aí eles vão criando toda essa questão aí, e aquele líder que consegue fazer essa sensação nas pessoas, as pessoas sentirem tudo isso, então esse é um ministro eficaz, eficiente, esse é um homem de Deus, porque eu cheguei lá na igreja, ele me fez chorar, eu cheguei lá na igreja, eu estava me sentindo mal, e aí ele me fez sentir bem, então esse é um pastor, esse é um homem de Deus, e às vezes os líderes são avaliados a partir do quanto de experiência, da intensidade da experiência que eles conseguem causar nas pessoas, o que é muito triste, porque a Bíblia não fala sobre isso, né? Não fala da eficácia, da eficiência dos líderes a partir de experiências. Ou talvez os líderes de sucesso sejam aqueles que atraem muitas pessoas com o seu carisma. Então são aqueles líderes que conseguem chamar muita gente, multidões vão atrás deles, e ele vai e as pessoas o seguem. Então esse é um líder de sucesso. É um líder que consegue arrastar multidões, é um líder que tem um carisma muito grande. Ou são igrejas, né? São líderes que levam igrejas à frente, que lideram igrejas grandes e crescentes. Mas a igreja desse irmão, desse pastor é uma igreja meio pequenininha, não deve ser muito boa, então ele também não deve ser um pouco mediano também, porque é o tamanho da igreja dele, né? Então, os ministros eficientes, não, é aquele pastor que tem uma igreja de milhares de membros, milhares de pessoas importantes vão para a igreja dele. Esse é um homem de sucesso, esse é um ministro fazendo a vontade de Deus, esse é um ministro eficiente. Enfim, essa é uma forma de avaliar, de buscar avaliar o ministério, é a forma do sucesso. Mas há uma outra forma de avaliar o ministério, que é a fidelidade. Uma outra resposta é seguir para o oposto disso. Não avaliamos a fidelidade, aliás, a eficácia, a eficiência de um ministro a partir dos números, a partir do seu sucesso nesse sentido. Nós avaliamos a partir da fidelidade. Muita gente segue por esse caminho porque diz: o que realmente importa no ministro, o que é que você vai buscar em um ministro? Você vai buscar se ele segue a sã doutrina. Ele é um homem que segue a palavra de Deus com seriedade, com firmeza, com amor. Sim, então esse é um homem de Deus. Esse é um homem que vai ser um homem muito eficiente no ministério, independente do número de igrejas que ele tenha plantado, independente do número de membros que tenha na igreja dele, se ele segue a sã doutrina, então ele é um bom ministro. Ele prega a sã doutrina, ele tem um caráter santificado. A questão ele é um homem de Deus, é um homem de caráter, um homem de palavra, é um homem que não tem o ânimo dobre, como diz a palavra de Deus. Então esse é um ministro eficaz, esse é um ministro eficiente.
É um ministro que prega com fidelidade, independente do que os membros pensem, independente do que as pessoas vão falar, ele vai pregar a palavra. Ele tem um pastoreio fiel também. Então ele exorta, ele conforta, ele consola, ele está sempre na casa dos irmãos, cuidando, abençoando esses irmãos de uma forma que a sua família está ali presente integralmente no ministério. Então esse é um ministro de sucesso. Esse é um ministro que segue a vontade de Deus. Bom, esse tipo de pensamento, que é muito, muito importante e proveitoso para a gente, ele segue um caminho chamado fidelidade sim, sucesso não. E a questão é, eu não quero olhar para o sucesso, eu não quero olhar para números, eu não quero olhar para nada disso. O que importa é ser fiel ao Evangelho. É isso que eu quero fazer. O Timothy Keller nos faz pensar que isso é uma simplificação exagerada com alguns perigos. Como assim? Será que não é só o bastante você ser fiel a Deus na sua pregação, fiel a Deus no seu pastoreio? Não é só o suficiente você pregar essa doutrina e ter um caráter santificado? Será que precisa de mais? Bom, Timothy Keller vai nos mostrar o porquê ele entende que nós precisamos de mais. Vejamos então a citação. No caso aqui de Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte: recebo inscrições de alguns homens que se destacam por enorme paixão e zelo, mas com uma inegável ausência de cérebro. São irmãos que falam sem parar sobre coisa alguma, que pisoteiam e golpeiam a Bíblia, mas sem nenhum resultado. São sinceros, absolutamente sinceros, com um labor imenso, do tipo mais penoso, mas nada resulta desse esforço. Portanto, normalmente tenho rejeitado suas inscrições. É muito interessante, Charles Spurgeon, alguém poderia dizer, não, mas se alguém quer seguir ali na escola de pastores, então ele deve receber essas pessoas, porque, é claro, elas estão querendo seguir a Deus. Ele diz aqui, elas têm uma enorme paixão, um zelo enorme. Eles são sinceros, eles são absolutamente sinceros. Eles têm um labor imenso, eles trabalham sem parar, eles trabalham de uma forma mais penosa. Mas eles são fiéis a Deus, eles são sérios, eles estão buscando a verdade do Evangelho, eles estão fazendo tudo o que eles podem pelo Evangelho. E aí, Charles Spurgeon, você vai receber esse homem e ele diz, não, eu tenho rejeitado as suas inscrições na sua escola de pastores. E aí isso faz com que a gente pare e pense um pouco. Por quê? Por que ele não recebe esses homens? Será que a fidelidade só não importa? Não. A fidelidade só, ela importa, mas nós precisamos de uma coisa a mais. Algo, como ele diz aqui, precisa resultar desse esforço. É o que o Timothy Keller vai chamar de frutos. Quais são os frutos do nosso ministério? Nós temos sido fiéis. Amém. Graças a Deus. Mas o que nós temos feito? O que nós temos apresentado a Deus? O que nós temos apresentado ao Senhor como aquilo que é fruto do nosso trabalho? O que aconteceu do nosso trabalho? Então, é interessante Charles Spurgeon dizer isso. Independente do que eles sejam, na verdade, vamos falar um pouco melhor. O Charles Spurgeon aqui, ele é sensível a essas pessoas. Ele diz, olha, elas têm uma enorme paixão. Ele não simplesmente despreza o zelo deles, não só simplesmente deixa para lá o que eles têm a oferecer. Eles têm muitas coisas importantes a oferecer, mas ele diz, não é só isso. Tem uma coisa a mais que vocês estão esquecendo. Nada, independente de como eles trabalhem, independente do que eles façam, nada resulta desse esforço. E às vezes a gente se esconde atrás disso. A igreja não tem crescido, e aí eu digo, não, tudo bem, mas estou pregando fielmente. Não, a igreja não tem crescido, mas é isso aí, é a palavra de Deus, as pessoas têm o coração endurecido mesmo. Não, mas a igreja não está crescendo, mas é porque esse bairro é assim mesmo, difícil, e a gente às vezes vai colocando, fazendo uma transferência de responsabilidade. Mas será que não tem algum elemento desse todo aí que a gente tem pensado? Será que não tem nenhum elemento que cabe a nós pensar?
que cabe a nós considerar, poxa, será que não é de fato um trabalho que eu poderia fazer melhor? É esse o ponto. Será que eu não poderia apresentar mais frutos? Esse é o ponto da fidelidade que eu quero chamar a atenção aqui. É interessante quando a Escritura vai falar sobre dar frutos, né? Ela diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto. Paulo trabalha por algum fruto, algo que possa surgir desse trabalho. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós irei à Espanha. O interessante desse fruto aqui é porque ele se trata de misericórdia com relação aos pobres. Paulo evangelizou aquelas pessoas e agora ele falando com essas pessoas, ele diz que aquilo que elas fizeram de obras, sim, de caridade, de um cuidado para com os pobres, isso é um fruto. É algo que surge, é algo que sai do seu ministério, do seu trabalho, do seu labor. É fruto, irmãos, é fruto. Então é muito interessante nós pararmos e pensarmos que existe sim um elemento de frutificação no ministério. E Deus, no caso aqui, a palavra nos diz, ele é glorificado. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Deus é glorificado quando nós frutificamos. Paulo trabalha por algum fruto. Nós precisamos pensar e avaliar o nosso ministério a partir dos frutos, a partir daquilo que nós podemos apresentar a Deus como resultado do nosso trabalho. Mas vamos continuar aqui pensando sobre isso e considerar uma melhor resposta à avaliação que nós gostamos de fazer, que seria a capacidade de dar frutos. Perceba aqui o texto, né? Porque de Deus somos cooperadores, e a palavra a qual eu quero chamar a sua atenção aqui é essa palavra aqui, lavoura. Lavoura. A lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. E a metáfora da lavoura, né, vamos ler aqui, ela mostra que sucesso e fidelidade não são em si mesmos critérios suficientes para avaliarmos o ministério. Agricultores precisam ser tanto hábeis no trabalho, fiéis no trabalho, como hábeis. No fim das contas, o grau de prosperidade da lavoura e do ministério depende de fatores externos e além do alcance do agricultor. Então vamos pensar aqui. É interessante Paulo dizer, né, que nós somos cooperadores, depois ele disse que nós somos lavoura, depois edifício. É interessante, Paulo gosta de brincar com as metáforas, né? Ele vai de uma metáfora para outra de forma muito rápida. Mas falando aqui sobre o fruto, né, é interessante nós pensarmos em lavoura, porque quando o agricultor sai para plantar, ele planta e ele não sabe o que vai acontecer. Pode ser que chova, pode ser que não chova. O ponto é, ele tem que plantar. Mas, independente se ele não for fiel naquilo que ele esteja fazendo, se ele pensar, não, mas eu vou fazer, o importante é fazer bem, o importante é acordar cedo, o importante é fazer aquilo, tudo que eu tenho que fazer, e aí ele esquece de colocar as sementes da forma correta. Ele coloca uma semente errada, era uma semente de uma árvore, ele colocou outra semente que não daria bem naquela época. Mas ele acordou cedo, ele trabalhou, ele fez tudo o que ele podia fazer. Mas ele colocou a semente errada. Então, esse trabalhador, ele foi fiel no seu trabalho, ele acordou cedo, trabalhou duro, mas ele não foi hábil. O que vai acontecer? Pode ser que chova e a lavoura não vai dar certo. Independente da fidelidade dele, porque ele não foi hábil. É esse o ponto que o Timóteo quer nos fazer lembrar com relação à lavoura. O fato de se vai chover ou não, isso não depende do trabalhador. Mas ao trabalhador cabe ele ser fiel e ser hábil também. É sim ele acordar cedo, ser certo, ético naquilo que ele faz,
mas também ser habilidoso, fazer as coisas de uma forma correta, para que o fruto surja desse trabalho. O trabalho na igreja é da mesma forma. Nós precisamos ser fiéis, pregar o evangelho, mas existe um elemento também de habilidade que nós precisamos buscar para fazer bem. E isso não necessariamente é visto a partir de números, a partir da quantidade de pessoas e de contribuição que entra na igreja. Mas isso é visto na vida das pessoas, na transformação de vida das pessoas. Sim, em conversões, em vidas transformadas pelo evangelho. Mas esse fruto, ele só é possível se nós formos fiéis e hábeis também. Essa é a capacidade de dar frutos. Existe um elemento que não depende de nós. De fato, a conversão, né, é Deus quem transforma o coração das pessoas. Mas o ponto é, nós precisamos ser hábeis e sermos capazes, pela graça de Deus, de gerar frutos. É claro que o fruto em si, nós não vamos fazer ele surgir. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento, certo? Então, de fato, existe um elemento externo aí que não depende de nós, é o chover. Mas se chover e eu não tiver plantado corretamente, não vai nascer o fruto, né? Não vai nascer aquilo que eu quero, aquilo que deve surgir de fato, certo? Esse é o ponto. Então, quando nós avaliamos as avaliações, né? Eu fiz esse joguinho aí de palavras. Primeiro, quando nós avaliamos o sucesso a partir do crescimento da igreja, nós criamos muita pressão sobre os ministros. E aí nós vemos ministros em depressão porque a sua igreja não está crescendo, e aí eles ficam com medo de serem demitidos porque as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Ou então, esse tipo de crescimento, de avaliação a partir do crescimento da igreja, acaba deixando de enfatizar o caráter santificado do homem de Deus. E o importante é que ele dê frutos. É a igreja grande, mas ele não tem uma vida lá muito ética, não, mas o importante é que ele prega com poder, com coragem. Cuidado com isso. E também, além disso, nós desprezamos ou deixamos de enfatizar a soberania de Deus. Mas não é Deus quem salva, não é Deus quem converte, não é Deus quem transforma, não é Deus quem traz as pessoas. Bom, esse é o ponto. Mas existe um outro elemento aqui, né, de avaliação que nós já falamos, é o fidelidade sim e sucesso não. É aquele que, se nós queremos só ser fiéis, o sucesso não quero pensar assim em sucesso. O importante é ser fiel. Mas às vezes quando a gente pensa só assim, nós podemos falhar em não exigir tanto dos líderes, em que ele seja, que ele trabalhe melhor a sua teologia, trabalhe melhor a sua pregação. Não, porque o que importa é que ele é um homem de Deus. Sim, mas como é que está a pregação dele? As pessoas entendem? Não, mas ninguém pode falar de um homem de Deus. A pregação dele é meio chata, assim, muita gente não gosta, ninguém entende nada, mas ele é um homem de Deus. Cuidado porque ele é requerido do homem de Deus que ele saiba pregar, que ele saiba ensinar, que as pessoas entendam. Esse é o ponto. Então, às vezes, a fidelidade sim, sucesso não, esse tipo de ênfase, ela não leva a sério o questionamento quando os ministérios não dão fruto. As pessoas não param, mas o que está acontecendo de errado? Não, mas Deus é soberano, é porque ele não quis. E aí a gente esquece de se avaliar. O que está acontecendo de errado? A igreja não tem crescido mesmo, faz 3 anos que não entra ninguém diferente, na verdade tem saído muita gente. O que a gente tem feito de errado? Será que teria alguma coisa diferente que a gente poderia fazer? Essa é a questão. Quando a gente pensa sobre a avaliação a partir da capacidade de gerar frutos, o Timothy Keller vai dizer, sentimos-nos responsáveis. Sim, sou responsável. Existe um elemento de responsabilidade para que a igreja cresça sobre mim, porque eu, como ministro, sou aquele que vai pregar, é aquele que lidera, é aquele que vai ter que ser sensível às necessidades das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós não somos esmagados, né, oprimidos pela expectativa das estatísticas, vai crescer, não vai crescer essa igreja, enfim. Então, o que a gente precisa pensar aqui é que a capacidade de dar frutos, é uma forma mais inteligente, eu diria, e até mais bíblica de avaliar o nosso ministério. Precisamos sim ser fiéis, e disso ninguém abre mão, mas nós também precisamos pensar e tomar para nós a responsabilidade sobre os frutos que aquele trabalho tem realizado. Então esse era o ponto que eu queria salientar para nós.
até a próxima aula, onde nós vamos continuar trabalhando sobre a questão aí de visão teológica. Então, que Deus nos abençoe e até mais.